Paz e graça, povo de Deus, aqui vão Narciso. Nós queremos fazer aqui uma leitura rápida, uma meditação rápida, que encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 1, que diz assim: E Jesus saindo do templo, e enquanto caminhava, os seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar a construção do belíssimo templo. Versículo 2: Vendo vocês esta grande construção aqui? Perguntou Jesus. Eu vos garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os seus discípulos dirigiram-se a ele e, em particular, lhe perguntaram: Diz-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e o fim dos tempos? Versículo 4. Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 6. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, e haverá fome, terremoto em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então, eles os entregarão para seres perseguidos, condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Versículo 10, finalizando. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. É uma leitura da Bíblia Sagrada escrita há muito tempos atrás, mas que traz para nós uma realidade tão presente, como se essa passagem de Mateus parece que foi escrito esse mês, pela sua atualidade. Nós vemos que Jesus traz um conselho aos seus discípulos, mas é um conselho universal. É um conselho que nos traz uma reflexão e um cuidado muito especial que nós, como cristãos, devemos ter. Quando os seus discípulos se aproximam de Jesus no Monte das Oliveiras, e em particular, ele pergunta: Senhor, diz-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e o fim dos tempos? O fim de tudo, o fim
do mundo. O discípulo tem um interesse muito grande em perguntar essa questão. E nós olhando para os dias atuais do nosso país, do mundo inteiro, o declínio moral, o declínio econômico, o declínio político, o declínio espiritual sendo agora instigado, sendo aberto como leque em todos os patamares deste mundo que conhecemos. Mas o interessante disso tudo é que Jesus vai dizer, no capítulo 5, ele vai nos dizer: pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Mas no versículo 6, ele nos traz um confronto para nós ficarmos atentos, mas também termos cuidado. E Jesus vai trazer um paralelo de palavras quando ele diz: vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam. Mas olha o que Jesus vai dizer no finalzinho do versículo 6. Mas ainda não é o fim. E tudo isso que Jesus fala no versículo 6 é o que nós estamos vendo, é o que nós estamos ouvindo. Nós estamos ouvindo falar de guerra, rumores de guerra. Aí Jesus nos traz uma palavra que nos deixa a meditar e a pensar quando Jesus fala. Mas ainda não é o fim. No versículo 7 ele diz: nação se levantará contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. No versículo 8 ele vai dizer: tudo isso é o início das dores. Trazendo uma comparação para você entender melhor, e até mesmo para algumas pessoas que não acreditam no que Jesus está a falar no finalzinho do versículo 6, quando ele diz: mas ainda não é o fim. Nós sabemos que o natural, o normal de uma mulher gestante, a data exata são 9 meses. Aí o médico estipula que esses 9 meses a criança pode nascer 10 dias antes ou 10 dias depois. Isto, uma gestação e um parto normal. Mas o que eu quero trazer a informação é que quando se aproxima dos 9 meses, ou dos 10 dias antes de completar os 9 meses,
A mulher, em uma gestação normal, ela começa a ter umas contrações, umas dores de 20 em 20 minutos, de 10 em 10 minutos, e geralmente, pela orientação do médico, ele vai dizer para a gestante que ela comece a contar as contrações, que elas vão diminuindo o tempo, de 20 em 20, 10 em 10 minutos, aí vai diminuindo, de 7 em 7 minutos, de 5 em 5 minutos, até chegar ao ponto da bolsa estourar e a criança vem ao mundo. Então a gestante, ela sofre aqueles momentos do parto, aqueles momentos de dores. Ela sente muitas dores. Ela sente dores insuportáveis. As contrações, as muitas contrações, vêm e traz ao entender para a mãe gestante que o menino vai vir, mas não, é apenas contrações. Contrações e mais contrações, e o tempo vai vindo e vai chegar o momento certo daquela gestante trazer este menino, esta menina ao mundo. O que eu quero te dizer é que nós estamos vendo no mundo muitas dores, muitos acontecimentos. Aí alguém vai dizer assim, mas guerra, sempre teve guerras. Fome, sempre teve fome. Desde a época de Jesus, sempre teve alguém que tivesse fome. Ah, mas já havia terremoto ou maremoto há muito tempos atrás. É verdade. Sempre houve. O próprio Jesus fala isso. Que sempre haverá pobre no nosso meio. Sempre haverá. Aí você faz uma comparação do mundo atual para uma gestante que está esperando uma criança que está passando pelas suas contrações de dar à luz. Ou seja, a mulher gestante, as dores dela, as contrações dela começaram bem longe, bem distante, meia hora, bem distante, 20 em 20 minutos, 15 em 15 minutos, 10 em 10 minutos, até chegar ao fim, que ela vai chegar e dar a luz. Quando Jesus disse, não se preocupe não, Jesus dizendo, ainda não é o fim. O mundo sempre teve tudo isso, guerra, fome, maremoto, terremoto. Mas entenda uma coisa, que essas contrações sempre tiveram, essas guerras sempre tiveram, mas nunca foi tão intensa como nesses últimos dias. Nunca foi tão próximas umas das outras como está sendo agora. A mãe gestante, quando ela começa a ter as dores, ela sabe que vai dar à luz. Ela sabe que aqueles momentos de dores vai chegar ao fim. Mas ela ainda está suportando aquelas dores. E sabe também que quanto mais se aproxima o tempo as contrações, diminui o tempo, 10 em 10, 5 em 5, até chegar ao ponto de estourar a bolsa e acontecer
o parto. O que eu quero trazer para o seu entendimento é que tudo isso que está acontecendo sempre aconteceu, mas nesses últimos anos nunca foi tão constante como está sendo nesses últimos dias. É como se o mundo estivesse passando, começou bem longe, as guerras, fomes, maremoto, terremoto, guerra, rumores de guerra, mas começaram sim se aproximar, intensificar mais e mais. As guerras estão acontecendo mais e mais próximas umas das outras. Fome, como não tanto como antes, mas agora muito mais. Os maremotos havia, mas não tanto como agora. Os terremotos sempre houve, mas não tanto como agora. O declínio espiritual, o declínio moral, político, econômico, nunca foram tanto como nesses últimos tempos. Ou seja, mas a Jesus vai dizer, ainda não é o fim. Jesus está dizendo, são apenas dores do parto. São apenas contrações. Mas vai chegar. Mas o momento vai chegar. As dores vão diminuir. As contrações vão diminuir. Tudo que está acontecendo vão ficar tão intensos, tão próximos os acontecimentos. Aí dá-se a volta de Jesus Cristo. E eu acredito, meus irmãos, que em cima desses acontecimentos que estamos vendo, ouvindo, são acontecimentos que respeito a opinião, a fé de muitos, respeito o seu credo religioso, mas o momento não é de orar para Deus mudar o mundo. Não é momento de orar para que Deus mude o sistema do mundo, porque tudo isso, você orando ou não, vai se cada vez mais se afunilar a situação. O momento é de nós orarmos, clamarmos a Deus para que Deus possa guardar o seu povo, guardar a sua noiva, guardar os escolhidos, guardar aqueles que uma vez levantaram a mão, aceitando Jesus como uma porta de escape deste mundo tão cruel. Sabemos que nós orando ou não, para que Deus acalme a guerra, não vai adiantar. As guerras vão acontecer, vão se amplificar, vão se afunilar, as guerras vão estourar aqui e acolá, não adianta. Jesus vai voltar. E nós, como igreja do Senhor, representante do céu, como a Bíblia diz, é hora de nós levantarmos, é hora de nós ficarmos em prontidão para ganhar almas para o reino de Deus. Não é momento e nem hora de nós brincarmos de ser crente. O diabo, o inimigo, querendo ou não, Jesus está voltando. Jesus está às portas. Precisamos, cada dia mais, orarmos uns pelos outros, pela igreja, pela nossa família, por aqueles da nossas famílias que estão afastados, distanciados, que eles possam cada dia mais serem abordados, serem questionados sobre o amor de Deus, porque temos que correr, porque Jesus está voltando. Fique na paz, fique na bênção e uma boa noite em nome de Jesus.